Cast. Podcast New Way. Você foi ensinado a amar? Talvez você não tenha sido ensinado da forma correta. Esse é o New Way Cast, eu sou a Erika Andrade. Eu sou o Douglas Andrade e se você acredita em amor à primeira vista, esse é o local para você estar com a gente. Isso aí. Todo sábado às 18 horas pela Atitude TV a gente se encontra. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que a nossa igreja oferece. E se você quer se conectar com tudo que está acontecendo no mundo, mas principalmente com a pessoa amada, @SouNewWay, tudo sobre relacionamento, família e o que você mais precisar saber. Só mandar lá no direct. Isso aí. Como o Douglas falou, amor à primeira vista, e para isso a gente trouxe um casal que já são casados há 21 anos, tem 2 filhos, o Gabriel e o Gustavo. Eles são pastores da Igreja Batista Atitude de Vila Valqueire, pastores Gilberto e Raquel Olivieri. Sejam muito bem-vindos ao New Way Cast. Obrigado. Prazer é nosso, obrigada. Então vamos lá, que a gente gosta de conhecer história de amor, né? Ainda mais com esse tema. É verdade. Amor à primeira vista, é isso? O primeiro contato, né? Então, O primeiro olhar. Eu ia falar uma palavra aqui, mas não ia cair muito bem, não. Tá. Então, é o primeiro contato. Conta pra gente como começou essa história de amor de vocês. Vamos lá. Bom, eu vou contar, né? Porque foi comigo que aconteceu, né? Estávamos no primeiro dia de aula e eu cheguei atrasada, a sala já estava cheia e eu só olhei um lugar para sentar, que foi ao lado dele. Mas eu não olhei para ele, eu não vi o rosto, nada. Eu apenas me sentei, dei boa noite e continuei com a aula ali. Mas, no momento que eu sentei, eu senti algo diferente. Era um cheiro? Não senti cheiro. Aí veio o cara tá perfumado. Isso foi, não. isso foi na faculdade? Isso aí, no primeiro dia de aula da Faculdade de Direito. Primeiro dia ela já chegou. Primeiro dia Quando já ela chegou. entrou assim, imagina, ela entrou entrando, pastor? Não, eu estava de costas. Eu estava de costas, porque eu estava olhando para a professora. Então, quando ela sentou do meu lado assim, eu nem... Para você ver, eu continuei focado na aula. E ela sentou e... eu mudo e ela calada. Mas eu dei boa noite. Deu boa noite, ela foi educada. Respondeu e tal. No final da aula, a professora fez a chamada e aí chamou o nome dele. Quando chamou o meu, que eu dei presença, ele disse assim, prazer, agora a gente já se conhece. E ponto. E foi só isso. Só isso. Tá. Aí no dia seguinte eu já sentei na frente, ele continuou atrás, mas o sentimento ficou. Mas o que você Tinha sentiu algo. nessa primeira ali? Enfim. Não sabia? Não sei, mas tinha algo ali. Borboletas no estômago. Mas era só meu. Era E de Deus, meu e de Deus. Tá, era algo seu. Não compartilhei com ninguém, não. Era só meu e Deus, porque eu precisava sentir o que estava acontecendo, porque até para mim foi estranho. Nunca tinha acontecido isso? Nunca tinha acontecido, não. Nenhum Até namorado pra mim foi- anterior, não, nada? Não. Tá. E aí, como é que foram? 5 anos juntos estudando na faculdade de Direito ou Sim, não? então, foi. E Mesma aí, sala? Sempre? na mesma sala, isso. Passou o tempo, porque eu precisava ver, de fato, que sentimento era aquele, né? Porque eu vinha de uma situação onde eu não queria errar novamente, né? Então, eu tinha uma criança de 2 anos e 10 meses, então eu precisava ver se aquilo, de fato, era algo, né, de Deus para mim. E aí, deixei o tempo passar um pouco, passaram-se uns 6 meses... E aí, então, eu tive a certeza de Deus e eu me declarei para ele. Que Uau! isso! Mulher intencional, Sim, mulher, né? sim. Nós fomos, no primeiro semestre, nós fomos até praticamente o final, dessa mesma forma. Eu sentando lá atrás e ela lá na frente, mas uma determinada matéria, todo mundo levou uma nota ruim. Então, nós formamos um grupo de estudo. Foi quando nós nos aproximamos no grupo de estudo para fazer essa prova. E aí terminou o primeiro semestre, todo mundo foi aprovado, e aí começou o segundo semestre, e aí nós começamos a sentar
Não, quando eu me Próximo. declarei para ele, aí Deus plantou também sentimento nele. Já no segundo Que semestre. aí então não tinha. Não, Não. Tá, não, então- porque tinham outras mulheres, tinham outras meninas, enfim, ele era um homem solteiro. Ela ficava me observando. Olha, ficava mesmo. Stalkeando hoje. Ficava é isso. mesmo. Aonde ele tá, só que eu não sabia de nada. Inocente. É, Inocente, muito. Era um homem puro. Era um homem puro, íntegro ali. Eu tava ali para estudar. Isso aí, focado no estudo. Pô, imagina. Aham. E aí, quando ela se declara, eu não esperava, foi aquela surpresa. E a partir dali, o sentimento começou a nutrir dentro de mim. Uma mulher bonita, que se declara para você, e eu solteiro. Eu comecei realmente a nutrir ali um sentimento, e aquilo foi crescendo muito rápido dentro de mim. Com 15 dias, eu disse para ela que eu já a amava, que eu já queria casar com ela. E aí a coisa começou, Ele me assustou. ela se assustou. Mas era isso que você queria? Sim, era isso que eu queria, mas não foi com ela que 15 dias, pediu, é, isso, eu sei, enfim, mas... Você pensou na possibilidade, talvez, de não ser correspondida? Pensei, sim. Não é? Sim, claro. Quem é esse homem, né, que eu tô sentindo isso tudo, que eu não posso passar perto, meu coração bate, e eu, né, enfim, sei lá, pode A ser gente que... está vivendo um tempo em que as mulheres estão indo à caça. Por incrível que pareça, a palavra é bem essa. É verdade. Isso. Primeiro por causa da escassez de homem no mercado. Mas, acima de tudo, é pelo perfil de criação. Entendeu? Da nossa geração para cá, os pais ensinaram as mulheres a buscarem o que elas querem. Isso, verdade. E isso talvez não te deu uma constrangida, não? É. Não, Não? eu confesso que eu nem pensei nisso. Não, beleza, de boa. Eu também fui- fui atacado na escola, entendeu? Então. Ué, E a partir daí... Eu sabia o que eu queria. Isso aí. E aí, a partir daí, o sentimento ele foi aumentando, aí a gente, óbvio, a gente foi se conhecendo. Isso né? aí. Mas não foi aquela coisa, pum, não, eu me Porque declarei eles ficaram também. 6 meses ali, Sim, só se conhecendo, isso se aí. flertando, mas sem estar Isso, namorando. isso, Eu exatamente. imagino a cena porque, assim, quando você está na faculdade, você tem as pessoas que estão próximas ali, que estão no seu contato diário, e tem aquelas que não estão nem tão Isso, próximas. Eu já fiz faculdade casado, então eu tinha as pessoas próximas nem tão próximas. Mas eu imagino um solteiro, eu tô aqui, Isso. Sim. minha colega de turma é esse grupo aqui. Normalmente eu vou me envolver com quem tá aqui. Exatamente, é isso aí. Mas o que tá lá é da turma, é bonitinha, eu até pegaria, mas não é do meu convívio. É isso aí. Aí o Exatamente. pastor se encantou por você, né? Começou a corresponder e vocês começaram a namorar. Só que aí, quando a gente começou a se conhecer, eu já era crente, né? Tá. Eu já era cristã. Tá. E ele não. Não, ele era o Não, quê? Ele era espírita. E quando ele disse pra mim que ele era espírita, no momento eu disse pra ele, então a gente termina aqui, foi essa frase mesmo que eu usei. Então a gente termina aqui o que nem começou. Porque eu não queria problemas, eu não queria sofrer, eu não queria, né, enfim, Mas você já viver tinha uma vindo ali de situação... uma situação... Exatamente, eu não queria sofrida. viver algo que me trouxesse sofrimento. E eu sabia que isso poderia ser algo que ia me trazer, Tá. né? Só pra Só ir- que eu não conseguia. Só para explicar aqui para quem está ouvindo ou está assistindo, que não é uma questão de preconceito com religiões. Não. Não, É porque imagina. quando a gente tem pensamentos diferentes, seja ele na área da religião, na área financeira, na área sentimental, isso traz conflito no relacionamento. Então, aí, é o que na igreja a gente chama de julgo desigual, só que as pessoas atribuem isso só à questão da religião. Mas quando a gente está num julgo de até classe social diferente, Sim. dá problema no relacionamento. Isso. Então, para você que quer entrar num relacionamento, tem que avaliar isso. Se vale a pena ou não enfrentar essas diferenças, Exatamente. né? Não quer dizer que o outro está errado, mas que existe a isso. diferença. São escolhas que a gente Escolhas. faz, não é? Igual a gente escolhe se é morena, se é loira, se é... aí. É. E eu assim, faço uma análise, né? Se eu fosse escolher, eu não escolheria. Mas eu não tive escolha, porque como eu me apaixonei antes, eu falo, Senhor, é isso mesmo, né? Porque como eu me apaixonei antes, quando eu disse para ele, então a gente termina aqui o que nem começou, eu não conseguia. Porque já tinha sentimento, já tinha amor. E aí? E aí eu disse para ela que, não, isso não é impeditivo. Por quê? Eu tinha também grandes restrições contra Crente. evangélicas. Tinha. Então eu não
Só que o Senhor já tinha colocado no meu coração um amor por ela, e eu falei assim, não, isso não vai ser impedimento do nosso relacionamento. E aí... nós Ele tinha jurado, porque ele já tinha namorado Antes uma dela. moça Que era crente também? evangélica, Isso. sim. E aí não deu certo, e eu falei... Antes de mim, eu isso falei, aí. eu não quero namorar mais nenhuma Nunca mulher. mais eu vou namorar. Não, porque dá problema demais. E aí o Senhor foi e colocou a Raquel na minha vida. E aí, nesse momento, a gente sentou ali, fizemos esse acordo, ela aí continuamos o namoro. E aí? E Namoraram por quanto tempo? Namoramos por 3 anos. Isso foi no ano de 2000. Casamos em 2003, Tá. tá? E aí ficamos E casados. ele ainda espírita? Ainda Espírita. espírita. Você crente, ele espírita? Já não- Estou imaginando esse casamento. Já não era um foi? espírita Ainda? atuante, mas eu era espírita. Mas você tem ainda os princípios, costumes, tá os lá, princípios e os costumes. valores. Isso aí. E o casamento foi feito por quem? Pelo meu pastor da época, né? Tá. Eu era de uma igreja batista. E aí, ele que fez o casamento da gente, numa casa de festas. Tá. E aí, aceitou. Tudo Sim. acordado. Aceitou, Tudo sim, acordado. por quê? Queria muito você, né? Deus Não ia foi. aceitar. Mas Deus foi dando estratégias para mim, né? Porque eu precisei fazer acordos antes, né? Antes de casar. Porque tinha tudo para dar errado, como você disse, né? Tinha tudo para dar errado, Sim. né? Mas eu precisei fazer acordos. E não foi da Raquel. Deus foi me dando essas orientações, né? Então, a gente fez alguns acordos antes, casamos, né? Foram 10 anos casados, eu sendo crente e ele não, né? Então, é óbvio, a gente olha hoje e vê, uau, são pastores de uma igreja, meu Que Deus, que lindo, coisa mais né? maravilhosa, né? Pena, Uau, né? que história de sucesso, enfim. Mas foram 3 anos de namoro, 10 anos de casados, né? E aí a conversão dele só vem em final de 2012. Então, foram tempos difíceis, né? Mas, assim, a gente sempre se respeitou muito. Então, os acordos feitos, eles eram colocados em prática. Entendeu? Então, que tipo de acordos, né? Bom, a gente não vai batizar filhos na igreja católica. Ok. Né? Então, quando o Gustavo nasceu, ele quis batizar, porque o acordo estava ali, É um costume, né, que a mas gente era tem um costume mais. da família e tal. Então, A a gente gente lembra. sentou e falou assim, olha, lembra? Antes nós combinamos assim, assim, assim. Então, a gente se respeitou muito. Outro acordo, que ele não iria se impor, né, de eu ir à igreja, de eu congregar numa igreja, liderar, seja o que fosse, né? E aí mas sempre era assim, né? Eu sempre ia até ele, olha, eu fui convidada para ser líder tal. O que você acha? Vai ser assim, assim, assim. Eu vou precisar estar em algumas reuniões, dia de semana, e não sei o quê. E ele sempre, não, ok. Nesse tudo ponto bem. eu nunca me opus a nada, nada, que ela estaria fazendo em atividades dentro da igreja a qual ela congregava. Isso Ele aí. me lembrava de levar o dízimo. Olha. Tá levando já era dízimo, crente, amor? pastor, eu não sabia. É. Mas nem sempre os acordos, eles funcionam. O tempo todo. Porque, assim, tem hora que a gente quebra um pouquinho, né? Quantos casais que a gente acompanha nesse tempo aí que a gente está ministrando com casais, e aí chega uma queixa dessa, olha, eu tive inclusive o caso de uma moça que ela botou no papel, fez ele assinar, e quando casou ele rasgou e jogou fora e falou, Meu agora sou eu. Então, o que diferenciou isso? Qual era a certeza que você tinha para quem está em casa se perguntando, tá vendo? Né? Que talvez esteja se relacionando com uma pessoa que não que tem o mesmo pensamento, o mesmo propósito, e que, olha, se deu certo, pode dar certo. Qual era realmente ali algo diferenciado que te dava certeza de que você casaria com ele e que os acordos seriam mantidos? Bom, certeza eu não tinha, né? Tinha tudo para não acontecer, né? É um ser humano, né? Eu sou, né, limitada e tal. Mas quando eu me converti, né, com 17 para 18 anos, assim, eu tive convicção de que Deus era a pessoa mais importante da minha vida e que tinha que ser algo que fosse para Ele, né? Mesmo com as situações todas que aconteceram e que aconteciam na minha vida, eu tinha certeza de que a minha vida era guiada por Deus.
Então, quando eu sento que eu me apaixono, sento do lado dele, eu sabia que era Deus fazendo algo. Quando eu não consegui dizer não, quando ele disse que ele era espírita, eu tive certeza que Deus ia me ajudar naquilo ali. Como? Com a vida que eu tinha, com a leitura da palavra, com a oração, nunca deixando de ir à igreja, sempre estando ativa, servindo, né? Sendo membro da igreja onde eu estava, né? Enfim, então, a certeza que eu tive era essa, do relacionamento que eu nutria com Deus, eu e ele. Então, você já tinha uma vida íntima com Deus sim. ali. Porque se não for assim, não dá. Até quando... vamos supor, né? Ele nunca me questionou isso, mas aconteceu uma situação em que eu fui convidada para participar de uma peça chamada Casa do Julgamento, que ia ter na igreja, que é uma peça itinerante, né? E eu ia fazer parte da primeira cena. E aí, é uma peça evangelística, né? E eu sou nascida e criada numa comunidade, né? No Complexo da Maré, no Parque União. Então, eu congregava lá. E era a peça onde as pessoas da comunidade iriam assistir, porque a igreja era lá dentro. Ele iria assistir a peça. Falei, uau, vai ser agora que o Gilberto vai se converter. Meu Deus, vai ser agora. Por quê? Porque eu orava, eu cria, mas eu não via. Porque o Gilberto era um homem que não bebia, era um homem que não era de farra, era um homem... Vai converter como, meu Deus? Eu achava que era... demais. Eu achava que era tranquilo, era um cara que, né, enfim. Então, eu falava assim, meu Deus, é agora. E aí, quando eu recebi o convite, eu fui até ele, falei, olha, tal, fui convidado, o que você acha? Ele falou, tranquilo, mas eu vou precisar estar nos ensaios, ok. Só que aí, eram muitos ensaios, às vezes eu chegava tarde. Então, nessa época, sim, né? Nessa época a gente teve alguns embates, porque é óbvio que o inimigo estava orquestrando algo, né? Enfim, mas eu me posicionei. Olha, lembra, eu sentei com você, conversei, perguntei o que você achava, você disse que estava ok, eu disse que eu iria aos ensaios e tudo mais. Então, sempre foi muito assim, né? Sentados, conversando, e eu também não tinha garantia que ele ia... Verdade. Entende? Topar o acordo ou não, dependendo do... Como você falou, poderia, no início, dar o sim, mas mediante ao andar, né, dos tempos... não quero mais que você faça isso, não quero mais... Mas eu sempre honrei com aquilo que a gente tinha acordado. Sim. A comunicação sempre foi muito presente na vida de vocês, na relação conjugal, né? Sim. Porque no namoro, uma coisa que eu aprendi com ele dizia assim, olha nos meus olhos, porque a minha palavra vale muito. Então, eu comecei a aprender isso com ele e Deus me ensinou a usar para o nosso relacionamento. Pra nós, que é Bom, se a palavra vale muito, e de fato, eu acho que é um princípio bíblico. Caráter, é né? bíblico isso, Tem né? que honrar E aí a palavra. eu comecei a usar disso, então. Se ele valoriza a palavra, né, o que ele fala tá falado, então a gente vai precisar caminhar nesse norte. E foi assim que eu fui fazendo, né? Entendi. E pastor, e aí? Nesses 10 anos, e aí? Esses 10 anos ali, você vendo a sua esposa como uma mulher diferenciada, uma mulher de Deus, porque era notório para você, né? Por mais que a gente diga que a gente é crente, a gente vive. Não é Deus, não é a religião, não é... Eu vejo muito isso. O exemplo que faz toda a diferença. Como foi a sua conversão durante 10 anos ali? Não quero, continuo sendo espírita, mesmo não praticante. Mas como que se deu a sua conversão? Então, foram 10 anos, dessa forma como Raquel colocou, eu já não praticava mais, né? Os costumes, os pensamentos ainda estavam incutidos, né, dentro de mim, porque a trajetória, a minha família era espírita, então isso tudo vem de raízes. E aí, no final de 2012, né, eu trabalhava numa grande empresa, e essa empresa ela é vendida. Eu exerci um cargo de confiança lá. Então, em maio de 2012, começou essa movimentação dentro da empresa, e aí eu recebi um convite para sair, para acompanhar a empresa para fora,
porque ela não era aqui do Rio, ela era de São Paulo, então surgiu uma oportunidade de eu ir para um outro estado e implantar um outro projeto deles lá. Foi a primeira vez que eu pedi para a Raquel orar por mim. Eu liguei para ela e falei assim, amor, ora por mim que eu preciso tomar uma decisão muito rápida em relação ao convite que foi me dado. Enquanto ela estava orando, aí eu digo que é o plano de Deus sendo colocado em ação. Eu recebo uma ligação da minha diretora da época, ela disse assim, olha, eu acho que é melhor você ficar. A empresa que está sendo comprada é uma empresa muito boa, é uma empresa também com os valores e princípios iguais aos nossos. Você tem uma criança pequena, que o Gustavo ainda era pequeno, o Gabriel estava entrando na adolescência. Então, você vai ficar 6 meses morando em São Paulo, depois você vai 1 ano ficar fora, para depois você levar sua família. Era um lugar bem longe, era já divisa de São Paulo com Goiás. E aí eu resolvi, ela estava orando, eu resolvi aceitar o convite de permanecer no Rio, por conta de tudo isso. E o tempo passou. Veio maio, veio junho, se concretizou a venda. E aí como você é uma pessoa de confiança, né, você está numa posição estratégica, você está vendo as outras peças sendo mudadas. E eu fui ficando. Aí foi outubro, novembro. Quando chegou em dezembro, já me acomodei. Falei, estou trabalhando, estou fazendo meu papel aqui conforme eu sempre fiz, com a confiança de todos e tal. Só que aí no dia 10 de dezembro, se eu não me engano, de 2012, foi o meu desligamento. E aí caiu o meu mundo. Por quê? Os 3 últimos anos do nosso relacionamento, e aí é algo que é muito importante para os casais que estão nos assistindo, como eu falei, eu não tinha eu não era bebida, rua, nada disso. Eu sempre fui uma pessoa extremamente caseira. Mas eu trabalhava muito para dar o conforto que eu entendia que eles mereciam. Eu ganhava muito bem. Então, só que a gente olha para frente e vê assim, caramba, aquilo começa a nos corroer. O dinheiro nos corrói. E nos corrompe também. E corrompe. No meu caso, ele não me corrompeu a nível de corrupção, mas ele me corroeu por dentro. Então, eu já olhava, se eu queria comprar esse microfone, eu não perguntava para ela, como minha esposa, a gente precisa... Não, eu já comprava e já trazia para casa. E assim foi com carro, e assim era com roupa. O nosso programa de sábado era passar o dia inteiro no shopping, almoçando, comprando coisas que às vezes não eram necessárias. Moral da história, vem o desemprego. E eu trabalhava com um jovem que sempre quis trabalhar comigo e era crente. Tem sempre um crente, né? E ele era jovem. Coisa boa é ter um crente na vida. E aí, muita Ele não coisa. era 007, né? Porque tem Não. Nunca A minha história com ele é uma história assim muito bonita, porque ele sempre quis trabalhar. Ele entrou como contínuo na empresa. E aí sempre me pedia as orientações, eu ia orientando ele, ia falando com ele. Aí eu quero trabalhar contigo. Falei, então vai fazer faculdade de administração, que a minha área sempre foi recursos humanos. Então vai trabalhar na faculdade de administração, que se surgir uma oportunidade aqui, eu coloco você aqui. Só que a empresa que eu trabalhava era uma empresa bem restrita em relação a vagas e oportunidades. Ele saiu, foi para o exército, sobrou, voltou, entrou para a faculdade, voltou para a empresa e eu consegui uma vaga de estágio para ele trabalhar comigo. Né? É Deus, né? E aí eu trabalhava com ele ali. E todo dia ele chegava. E todo dia, quando ele chegava, eu já chegava, ligava o computador para começar a trabalhar, e enquanto o computador dele estava ligando, ele estava orando. Eu olhava para ele assim, eu falava assim, Menino. rapaz, o cara fica ali parado, ali com o olho fechado. Era assim. Orando por sua vida. Então, assim, o nosso convívio foi maravilhoso, porque, assim, ele, em determinado momento, ele perdeu o pai, então ele me tinha como um pai para ele. Olha só, né? Ele crente, tendo eu como um do mundo, vou dizer assim, um ímpio, pedindo conselho. Aí uma vez ele veio falar comigo, eu vou me casar. Aí ele tinha 21 anos, eu falei, cara, não casa não. Falou pra mim. Mas tu não é casado? Eu falei, mas não Mas casa, eu já sou cara, não. velho, né? Casa quando Já você dizer, tiver né? 30, quando você tiver 30 anos, 31 anos, que aí você tem história para contar para os seus filhos. Não nada da vida. Ele disse pra mim, Eu falei, amor, o Alex vai casar, um garoto de 21 anos, que absurdo. Eu falei, amor, você não entende. E aí, moral da história, ainda bem que ele não ouviu o meu conselho. Ele casou, tem 2 filhos, está lindo, mora lá hoje em Teresópolis com a sua esposa. Então, assim, e aí nesse dia, ele foi a pessoa que Deus usou para quebrantar o meu coração nesse momento de desespero meu. De perda, né? Ele falou, não vou embora não, vou te ajudar aqui a arrumar suas coisas e tal. Aí me ajudou, levou as coisas pro carro, deu 2 voltas no quarteirão comigo, conversando comigo. E aí
É em Vila Isabel a empresa. De Vila Isabel até a freguesia onde a gente mora, eu cheguei em casa já com o coração extremamente quebrantado, abri a porta de casa chorando, falei para ela assim, fui demitido. Aí, meu Deus, não sei o que e tal. Aí sentamos no sofá, ela ali comigo. Aí eu disse assim, eu quero servir ao Deus que você e o Alex servem. Aí ela não pensou duas vezes, fez a oração do apelo na hora, eu aceitei Jesus. Lindo, em casa, lindo, com em você. casa. Foi no sofá da minha casa, lá Em da nossa casa. Muito lindo. Então, nessa segunda-feira, eu comecei ali, foi a minha conversão. No dia seguinte, como a palavra de Deus diz, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu levantei completamente diferente. Não que os problemas não iriam aparecer, mas eu já levantei, sabe quando você tira um peso das costas? A paz que excede. A paz que excede, exatamente. E a partir dali a minha vida começou, a minha trajetória com Cristo se inicia. Mas os problemas vêm, né? Como a gente costuma dizer aqui, né? O próprio pastor José fala, a fatura do cartão, ela chega. Então foram momentos em que o Senhor precisou quebrar quem era o Gilberto. Que uma pessoa que era orgulhosa, que era soberba, muitas vezes não demonstrava. E ela falava assim, você é soberbo? Eu falei, não sou não, eu sou humilde. Não, eu era orgulhoso, sabe? O dinheiro dá o poder. Exatamente. Então, esse período inicial de 9 meses, foi um período de gestação, como a gente costuma dizer, em que o Senhor me quebrou, assim como ele pega o vaso do oleiro e ele quebra e refaz, ele fez isso comigo, ele me refez, não que ele não parou, não, pelo contrário, agora que ele tem feito mais ainda, mas naquele momento ele precisou quebrar o Gilberto no orgulho, na soberba, para que eu pudesse olhar para frente e entender talvez um dia o que ele queria, que eu jamais iria imaginar. Então, tem esse é o meu processo de conversão e nós conhecemos a Atitude, na época era Central da Barra, porque um casal que morava, era nosso vizinho no Caxambi, eles eram frequentadores, eram membros daqui na época no Rio Mar. E nós viemos no batismo deles e nós viemos no Casados para Sempre. Na formatura Na de formatura Casados para dele. Sempre, porque ele é tricolor Fluminense. e o vizinho também era. Então, E como eles eram crentes, era uma oportunidade de inserir outras pessoas também para ele, né, ter amizade. Os cursos servem também de estratégia. Além de você evangelizar, além de reestruturar a família, você tem como atrair pessoas que também... Exato. Foi o que aconteceu. E aí... Eu não lembro se foi no batismo ou se foi na formatura. Era jogo do Fluminense, ele veio escutando fone. Aí eu disse assim, amor, pelo amor de Deus, se sair um gol, você se controla. Não vai gritar gol aqui, pelo amor de Deus, né? Eu falei, não, saiu o gol, fiquei quietinho. Foi na formatura do Casados para Sempre deles. Sim. E aí, foi aí que nós conhecemos a Central da Barra, Mas hoje isso foi bem antes, tá? Sim. Bem antes da conversão. Nós morávamos no Caxambi. Quando ele se converte, eu ainda era membro da igreja onde eu congregava. Fomos lá, porque era num final de ano, então teve cantata de Natal, enfim. Mas aí, em janeiro, eu ouvindo o rádio, ouvi sobre a Quarta Profética. Sim. Que na época tinha esse nome. E como nós já tínhamos ido, eu disse para ele, eu disse assim, amor, lembra da igreja da Isaura e do Júlio que a gente foi? Lembro sim, vamos lá? Aí ele falou, vamos. Então a gente foi. E aí eu confirmei a minha conversão, e aí fui levado para a salinha. E aí na salinha... A famosa salinha. A salinha, aí ali pegaram meus dados, e aí quem me recepcionou foi o pastor Claudir. E aí, não, você mora na freguesia? Moro, mãe, então vem para minha cela, aí pronto. E aí começou a nossa história, começa a nossa história. Célula, realmente, a célula. É um lugar, não a é? célula pagou vida vitoriosa para ele. Um irmão da célula nos abençoou com uma quantia para nos ajudar com alimento mesmo. A célula levava, às vezes, alimentos para a gente. Igreja, né? Isso é ser igreja. Isso é ser Jesus, né? Isso é ser Jesus. E assim, para mim, que detinha o poder, detinha a questão financeira, você vê uma pessoa que nem te conhece, pedir seus dados bancários e aí você vê ter uma oferta na sua conta. Eu falei, por que ele está fazendo isso por mim? E ele fala, não, eu estou te dando. Não estou te emprestando. Aí eu digo que ali é o amor de Jesus sendo derramado era sobre o amor de Jesus na minha vida. A gente abençoa quem a gente nem conhece, Exatamente. né? Exatamente. Realmente, só quem
tem esse amor de Jesus, quem entende, né, aquele sangue pago na cruz, consegue fazer isso por um estranho, né? Exatamente. Até se tornar nosso irmão em Cristo. É verdade. Que história linda, né? Mas não acabou por aí. Quando a Não. gente pensa, né? Não. A história é boa, amor à primeira vista, se apaixona por Jesus, se entrega. E aí? Conta agora a questão da vida ministerial com o pastoreio. Levou muito tempo? Como é que foi isso? Levou. 9 meses. Não levou muito tempo. Ó, Não. você se converte, em abril você se batiza, novembro, em agosto vou você pro faz Vida o Vida Vitoriosa, Vitoriosa, em novembro a gente abre a nossa se abre casa. a casa. Só que eu já vinha de uma caminhada com Cristo, né? Ele estava vivendo ali aquela coisa, né, do desemprego, Deus trabalhando na vida Deserto, dele, né? o deserto, e mesmo tempo o deserto com abundância, porque vendo os irmãos Mais abençoando, mais desempregado Desempregado. ainda. Então, em outubro, né, o meu pai morre de uma forma trágica, tirou a própria vida, né? E aí, em novembro, a gente abre a casa para célula. Um mês depois ali. 15 Mas, dias, né? é. 20 dias, mais ou menos isso. Porque eu, que já era um pouco mais, né, experiente, entendi que era um momento dele ser alimentado, né, visto ao sofrimento todo do desemprego e também com a morte do meu pai. Então, a gente inicia ali, né, em novembro de 2013, a caminhada. Né? Ministerial, vamos colocar ministerial, porque até então a gente não pensava em ser pastor de igreja. Eu Nem nunca imaginou que Gilberto, espírita, Como? Meu Deus. Me explica um negócio desse. pastor da igreja vai Como? atitude. Nem eu. Eu até hoje, Érica e Douglas, eu olho e falo, Deus, só o Senhor É mesmo. Deus Por isso que mesmo, eu né? falo, mude É pra Deus. atitude, comece a viver. Isso. Porque, assim, uma forma que o Senhor me fez de me manter aqui foi a música. Porque antes eu fui baterista na adolescência, na juventude, eu tocava na noite. E no segundo culto da quarta profética, houve um apelo, porque o ministério precisava de músicos. E eu comecei a chorar. Eu chorava, eu fui movido, eu fui ali impelido pelo Espírito Santo. chorava muito. Eu disse para ela assim, amor, eu vou levantar a mão, não sei porquê, mas eu vou levantar a mão, eu vou lá na frente. E fui. E aí, a partir dali, na quarta seguinte, eu já estava tocando no ministério que hoje chama-se Preciosa. Antigamente tinha um outro nome que era Mulheres de Ouro. Então, eu comecei a tocar, voltei a tocar, na realidade, bateria nesse ministério. E foi uma forma do Senhor me segurar na igreja. Verdade. E aí, através da música. Então, pronto. E aí, eu fiquei durante esse tempo. Então, compramos uma bateria, tínhamos uma bateria dentro da sala da nossa casa, para eu poder Não treinar. era fácil, não. Pode achar assim, não, a casa era grande. Era grande? Não. Aí, Não era Os grande. vizinhos agradecem. os vizinhos. Aí tinha célula, aí monta a bateria, desmonta a bateria, monta a bateria, desmonta a bateria. E aí passou esse tempo, 3 anos, o ministério ele acaba. E aí eu fico, e aí agora? Senhor, e agora? E a gente já liderava a nossa célula, a casa já estava cheia. E eu comecei a entrar em um conflito com o Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor me chamou para tocar, o Senhor me chamou, que a bateria está aqui, eu comprei, está tudo direitinho. Mas e agora? E aí? E o Senhor não respondia nada. Aí aí a gente às vezes, né? Aí eu anunciei a bateria, não vendia. E aí um dia eu tomando banho, o Senhor veio e falou comigo. Eu não chamei você para tocar, eu chamei você para cuidar das ovelhas que eu vou te dar. E eu saí do banheiro chorando, vermelho. Eu falei, amor, o Senhor falou comigo. Aí disse para ela, 15 dias depois alguém tocou a campanha lá em casa, a bateria foi vendida. E aí pronto, nunca mais eu toquei conforme eu tocava na igreja. E aí o ministério começou a avançar, a célula começou a crescer, a gente começou a multiplicar as células, e aí começa a trajetória da visão da igreja. Supervisor de setor, supervisor... Você tinha, então, 3 anos de convertido? Isso. 3 anos. 3 anos. Pouco tempo, né? Para que você entendeu, que você teve a resposta de Deus, que Ele te chamou para cuidar de ovelhas. De ovelhas. Mas assim, eu recebi essa resposta do Senhor, vi acontecer, mas sabe quando você esquece?
Você deixa aquilo, você não toma aquilo como, não, esse é o meu chamado. Ai, não, eu falei assim, tá bom, falei com ela e deixei a Vamos vida continuar, seguir. isso aí. Vamos continuar. E aí a célula cresceu, multiplicamos, supervisor de área, setor, área, até chegarmos a supervisor de distrito nessa caminhada que a gente tem dentro da atitude. Mas jamais com aquela coisa de, esse é o meu chamado, eu vou ser pastor. E assim, até quando as pessoas chamavam a gente aqui, porque a gente tem essa coisa, pastor, não me chama de pastor, por favor, porque eu não sou consagrado. Não, mas o senhor cuida da gente, o senhor cuida de gente. Não, eu não sou. Eu sempre digo isso me incomodava. Então, até o dia que ele começou a colocar esse plano de uma forma mais veemente, né? Aí fui para o seminário, aí comecei a fazer o querigma, aí veio a pandemia, aí o pastor Claudio vai para Brasília, aí a gente tem a pastora Valéria, e aí a gente começa a fomentar a possibilidade de abrir um point. Foi quando a atitude começou a abrir as igrejas, né? Então, vamos abrir um point na Zona Norte, porque eu sou nascido e criado na Penha, ela numa comunidade da Maré. Então, vamos para a zona de conforto. A gente conhece muita gente, tem célula ali, não sei o quê. Vamos abrir lá na Zona Norte. Moramos no Caxambi. Casou, Poxa, então, próximo ao Norte Shopping. Minha família mora em Bom Sucesso. Então, pensa a gente na zona de conforto. Então, mas aí não. Aí vem a pandemia. Aí o querigma fecha, né? A gente vai para casa, aí fica aquela coisa. Falei, meu Deus, e agora? Aí, 2021, a gente começa, vamos sair, saúde. A gente começa a pensar, vamos lá, a questão de Bento Ribeiro. Eu falei, aí começa a andar, vamos abrir no Norte Shopping. Muito bom também, ali tem células da Rede Verde. A gente não pensou em Bento Ribeiro. Não, isso é depois, até me antecipei. Só ali no entorno do Norte Shopping. Pilares, mas não era ali que Deus queria. Longe da linha amarela, pastor Josué não gosta. Não, mas ele foi levando a gente. Eu fui subindo a Dom Ele foi Helder para abolição. De Bento Ribeiro, não, só de ouvir falar. Eu falo lá na igreja, falo, não, O querido, cara da Penha não conhece Bento Ribeiro? Não, só de ouvir falar. Só de ouvir, né? e de letreiro de ônibus, como eu costumo dizer. Letreiro de ônibus, E eu falo lá na igreja, Bento Ribeiro, Marechal Hermes, Valqueiro eu só conheci pela Intendente Magalhães, porque tem a Rua dos Carros, letreiro de ônibus, só. E aí a gente queria botar perto da nossa zona de conforto. Norte Shopping, Pilares, só que a gente foi subindo, Abolição, Cascadura, cheguei a negociar com o cinema do Madureira Shopping, voltei para Cascadura, eu falei, Senhor, eu estou igual o Josué, andando para lá e para cá, e o Senhor não me dá nenhum sinal, nada. Aonde é a terra prometida? E descemos. E aí, indo visitar uma célula de jovens em Marechal Hermes, que a gente tinha, seguindo um casal, porque a gente não sabia chegar lá. Na volta, nós passamos por Bento Ribeiro. E aí, o meu coração arde por aquele lugar, sem saber onde eu estava, sem saber como era o lugar. E aí, o Senhor me dá uma visão de receber a chave de um galpão. Aí, o pastor Robson, da Missão Atitude, manda um contato desse lugar, desse galpão que tinha em Bento Ribeiro, 15 dias depois, e mais 15 dias depois a gente estava realmente recebendo a chave do galpão. Em Bento Ribeiro. Aonde Henrique de Melo, 860, aonde começou o Point Atitude, Zona Norte. Que durou 9 meses. 9 meses. Outra gestação. Outra gestação. Onde o Senhor, desde o primeiro dia, ele disse pra gente que a gente não ia ficar ali. Mas o homem Gilberto queria ficar, montar a igreja Atitude Zona Norte naquele lugar. Não, a gente não vai sair daqui não, a gente vai construir uma igreja linda aqui. E o Senhor falando o tempo inteiro, não é aqui. Não, vocês não vão ficar aqui. Era só para plantar. Exatamente. Entendi. 9 meses depois, ele levou a gente para onde a gente está hoje, lá na Rua das Camélias, na Vila Valqueire. História, hein? É ele quem leva. Eu costumo dizer na igreja que Deus não pede, Ele manda e eu obedeço. É assim que Ele faz comigo. E eu vou. Tremendo, hein? Tem que. Mas estar disponível, né? Deus não usa... Mas, Deus não usa... Como é que é? Deus não usa... 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 De
os capacitados, ele capacita os escolhidos e os disponíveis. Tem que estar disponível mesmo. Não pode ter resistência, né? Ser Melhor desobediente. obedecer, melhor obedecer do que saber. Para obedecer tem que ouvir a voz. Tem que ter Então, assim, intimidade. parabéns pela sensibilidade, né? E por buscarem a vontade de Deus. Amém. É muito complexo isso nos dias de hoje, porque quando a gente vê um mundo em que a gente busca a nossa própria vontade e pede para Deus abençoar a nossa vontade, vocês foram aí na contramão, ouvindo a voz de Deus e Ele abençoando para onde vocês vão, de acordo com o chamado dele. Verdade. Muito bom. Amém. Bem, agora chegou aquele momento que a gente gosta muito e quem está em casa também assistindo a gente curte, que é a bendita da pergunta bomba. Pergunta à primeira vista. Tá preparada? Então vamos lá. Vamos ver aí o que a equipe prepara. Eles ficam rindo, é o momento que eles mais gostam, né, Olha Fabrício? lá, hein? É o momento que eles curtem. Foi a Madu? Foi a Ana? Então vamos lá, Ana! vamos lá ver. A gente também fica Vocês sabendo também, né? Na primeira- hora. Na hora, Vamos sim. lá. Né? Como era lidar com a questão da pureza sexual durante o namoro? Ele sendo espírita e você evangélica. São duas perguntas. Se sentiram muito tentados em algum momento e como lidaram com isso? Bom, como era, né? Era muito difícil, né? Porque os dois já tinham tido experiências, né? Sim. Eu tinha sido casada, eu tinha uma criança de 2 anos e 10 meses. Ele era um homem solteiro, mas um homem que não era crente, né? Enfim, então esses Experiência. valores para ele... Já tinha tido tinha. experiências também. Então, como eu disse, né? Para mim era muito claro o que eu queria, né? Por conta como é que eu acredito, né? Que as coisas que a gente passa, elas servem para a gente aprender. Sim. Senão a gente vai sempre incorrer nos mesmos erros, vai viver as mesmas situações, vai sofrer sempre pelas mesmas coisas. Então, não era isso que eu queria para mim. Então, eu precisava ser muito certa, né? Então, não foi fácil, mas foi possível, né? Sim. Porque é não e não. Não pode. Ele Não aceitava isso? Não, é óbvio que não, né? É óbvio que não. Repassa aqui, homem Claro que não. compreensivo. Nada. Ó, Claro que não. Com 3 meses de namoro, eu terminei com ele. Não dava, né? Porque era uma série de coisas, né? Mas, mais uma vez, o amor que Deus plantou conseguiu segurar, porque havia um propósito. Por quê? Né? Ele era muito ciumento. Ele queria mandar na roupa que eu usava, em uma série de coisas, né? E eu não queria aquilo. Eu queria, não é liberdade, mas eu queria poder ser eu, né? Enfim. Então, terminei. Não queria mais, eu queria paz, eu queria sossego. O meu pai chegou para mim, sentou, minha filha... É um rapaz bom, né? Ele está querendo algo contigo. Eu falei, pai, eu vou orar então. Vou pensar e vou orar, porque o senhor sabe da minha história toda, então o senhor mais do que ninguém, né? Sabe que eu quero algo diferente. Eu sei, minha filha, mas tenha paciência, bababá, ok. E aí eu assim fiz. Eu orei, pedi a Deus que me fortalecesse, né? Porque... eu amava, né? Eu amo. Então, aí falamos ao telefone, porque ele já tinha ido embora, ele tinha ido lá. Passei o dia inteiro lá naquele... tentando reverter a Isso. situação e não E aí consegui. veio com... Primeiro Coríntios 13, que o amor tudo sofre, tudo suporta. Nananá. Pois é. E aí, eu digo que foi os primeiros versículos que eu decorei. E aí, então, no dia seguinte, nós conversamos, acertamos algumas coisas para que desse certo. Então, foi difícil? Foi. Né? Ele queria, sim, mas a gente precisou, mais uma vez, colocar tudo acordado, né? Para que desse certo. Não foi fácil. Eu reconheço que não foi fácil, não. Foi um aprendizado para mim. E, assim,
a gente acaba ganhando maturidade em relação a isso também. Primeiro, porque veio o ciúmes exacerbado. Porque eu não tinha, ela não acredita Não até acredita. hoje que eu não tinha esse tipo de ciúmes com as outras. E realmente eu não tinha. Eu vinha ter com ela. comigo, olha. Foi algo assim muito, muito forte. E realmente extrapolou, eu reconheço isso. E essa questão também da vida sexual. Eu precisei me reinventar em alguns momentos, porque é óbvio, né? A gente tem uma cultura, né? Não conhecendo a palavra de Deus, não vivendo os princípios e valores que a Bíblia nos ensina. Então, quando eu chego e quero, né, saciar a carne ali, o meu desejo junto com ela, e ela diz, não, só depois que a gente casar, a gente tiver uma caminhada. No início, né, o sangue ferveu, o sangue ficou ruim e tal, mas o Senhor foi. Tanto que você Hoje eu digo que até Deus entrou na história muitas vezes para poder me acalmar, para poder trazer um refrigério para eu poder me manter. Mas não foi fácil o início, não, porque... E tinha algumas estratégias que vocês faziam? Porque, assim, a gente fala que... Cada um tem que criar uma... Porque, olha, resistir não dá. Por isso que a Bíblia ensina a fugir da tentação. Gente, resistir. A carne é fraca. Não vem com esse papo, não. O hormônio não se converte. Não. Né? Ainda mais que vocês já tinham tido experiências sexuais anteriores. E quais eram as estratégias? Vocês usavam alguma coisa? Sair sempre com amigos, a gente Pra ficar tinha... sozinho. Exatamente. Isso, Estar sempre em situações onde nós não estávamos só. Falávamos muito ao telefone. Falávamos muito ao telefone. Contato físico, né? Falávamos muito ao telefone. Nossa, era Então é possível viver... É possível. É Mesmo se já possível. tiver a galera que tá aí, já fui casado, já conheci o É sexo. Já experimentei. Morreu? Tá Possível. viva aqui, ó. Tá viva Tô aqui vivo. até hoje. Muito bem, Tô né? vivo. Graças a Deus, estou muito bem. Muito bem. Vivendo Porque muito bem. o jovem chega, não, porque é impossível, porque eu já tive uma experiência. É um cara de pau. Um cara de pau. É igual o outro chegou, não, porque Isaac conheceu Raquel antes. Eu falei, ele conheceu no dia que ele casou, miserável. Porque antigamente era assim na Bíblia, né, pastor? Ele conheceu no dia Só que no dia. casou. É. Então, assim, não vem com esse papo, não, porque não vai A relação colar. já firmava ali. já era o casamento. Já Né? tava... Exatamente. Tinha que Casou. voltar isso, né? Pois é. Teve relação casa. Agora casa, né? Mas Nossa. ninguém quer. Não. Mas que bom poder ouvir a história de vocês, que bom poder ser abençoado, edificado, que Deus possa continuar usando de forma poderosa, abençoando, para que mais histórias de amor um ao outro, mas acima de tudo amor a Deus, como vocês Principalmente. priorizaram a Deus, né? E é por isso que vocês estão aqui. Eu falo que casamento é algo sobrenatural, não é algo terreno, Verdade. não é? Não. Se não Verdade. tiver Deus no centro, ninguém permanece. Não. Verdade. E vocês realmente têm vivido isso e dedicado. Que bom. Amém. Que venha Bento Ribeiro, o que mais? Que venha toda essa... Marechal Marechal Hermes, Hermes, Guadalupe, Marechal. Pode vir toda a Zona Vamos Norte. subir, toda a Coelho Zona Neto. Norte. Vamos embora. Coelho Neto. Helena, Marechal com ela eu vou, hein? Ela tá ali procurando Aí, no ó. Google onde que Ah, é. eu não sei. Eu só conheço Ilha, porque eu fui nascida e criada na Ilha, entendeu? Fui morar em Copacabana 1 ano, porque o Douglas quis não foi bom, e conheço aqui, só. Tô conhecendo outros lugares. Mas quando quiser conhecer benção. Valqueire, Marechal, Sulacap, é só falar com a gente e vamos Eu embora. conheci 3 anos na academia de polícia. ela na... Né? Então, Mas muito obrigada, tá? Por tê-los aqui. Muito obrigada por compartilhar a história, que a gente acredita que muitos foram abençoados, né? Amém. amém. Prazer foi Prazer nosso, foi a nosso. alegria foi nossa. Muito obrigada, tá? Por esse privilégio, né? De estar conversando. Foi uma conversa muito boa, muito agradável. É bom porque a gente precisa que o mundo saiba o que as igrejas filhas estão fazendo, até mesmo a Sim. sede. Para isso tem a Bem Mais TV, que é a TV da família. A Sim, gente bota é. esse conteúdo lá para Isso. alcançar outras pessoas. Claro. É verdade, é verdade. Que bom que a gente tem essa ferramenta, né, o New Waycast, que pode alcançar outras pessoas que estão longe, que não Sim. estão aqui com a gente. E eu sei que você foi abençoado e foi alcançado pela história aqui da Raquel, né, do pastor Gilberto. Então já compartilha esse podcast com o maior número de pessoas possíveis para que também eles possam descobrir esse amor maior, que é o amor a Jesus. E a gente se vê no próximo sábado aqui, 18 horas, na Atitude TV. Meu beijo. Tchau. Tchau. Fala, galera. New Waycast. Podcast New Wave.